Pode ir. Ai, então, novamente, pessoal, muito obrigado por vocês estarem aqui presentes e mais esse nosso projeto Encontro Entre Contos. Vou reforçar que é uma iniciativa proposta pelo programa Leitorado Guimarães Rosa, presente nas instituições de ensino superior da Argentina, da Bolívia, do Equador, do Paraguai e do Uruguai. Nós estamos nos reunindo desde março, uma vez por mês, durante mais ou menos 1h30, para discutir contos da literatura brasileira. E tem sido assim momentos muito ricos, de aprendizagens, de trocas, né? Infelizmente, esse é o nosso último encontro, né? Mas espero que no próximo ano a gente possa continuar. Mas então, vamos com muita força para esse nosso último encontro. E eu quero fazer um agradecimento especial às professoras que aceitaram o nosso convite de participar do evento e que vai conversar um pouco com a gente sobre o conto. Muito obrigada, professora Tânia e a professora Mariana. Eu vou ler aqui um resumo da biografia das professoras. Então, vou começar pela professora Tânia. Tânia Regina Oliveira Ramos é professora titular na Universidade Federal de Santa Catarina, atua na área de literatura brasileira e estudos literários e é uma das editoras da revista Estudos Feministas e uma das organizadoras do Seminário Internacional Fazendo Gênero. Organizou, na área de gênero, os livros Fala de Gênero e Leituras em Rede, publicados pela editora Mulheres e uma das organizadoras de mídia Misoginia e Golpe, publicado pela Faculdade de Comunicação da UNB e Problemas de Gênero, publicado pela Funarte. Coordena o NULIME, Núcleo de Literatura e Memória, na Universidade Federal de Santa Catarina, e os projetos Portal Catarina, com acervos digitais de escritores catarinenses. E o projeto A Mala de Jorge Amado, organização de aproximadamente 1.500 páginas de documentos dos anos de 1941 e 1942. Pesquisa e publica nas áreas de gênero e subjetividade, história e memória literária. A Mariana, espero que eu não erre seu nome, Mariana Voget Michaelsen, doutoranda no programa de pós-graduação em literatura da Universidade Federal de Santa Catarina, na linha de pesquisa Subjetividade, Memória e História. Mestra, com um trabalho intitulado No Verso das Receitas, uma página em branco, a escritura, a leitura e a leitura de livros de receitas, com financiamento do CNPq. Pela dissertação, recebeu menção honrosa no prêmio Zahid Musard, de teses, dissertações e TCCs em estudos feministas e de gênero. Graduada bacharel em Psicologia, integrante do NULIME, Núcleo de Literatura e Memória, ministra oficinas de escrita criativa de receitas culinárias, faz parte da comissão editorial da revista Anuário de Literatura, é autora dos livros Segredos Sussurros, Enquanto a Ambrosia Cozinha, e Eu Te Sonho, Cartas do Confinamento, escrito em coautoria com Fábio Buschmann. Coordenou o grupo de estudos Poesia e Psicanálise, uma caminhada pelos litorais da palavra. Professoras, muito obrigada. Então, eu vou deixar a palavra com vocês, mas, pessoal, fiquem à vontade para fazer os comentários no chat. Depois também nós teremos um momento de pergunta e vocês podem abrir o microfone de vocês. E depois também, no final, nós vamos passar a lista de presença e avaliação do encontro, tá bom? Muito obrigada, professoras, e Tânia e Mariana, deixo a palavra com vocês. Tá, Obrigada. Muito obrigada, né? Muito obrigada, né, pela apresentação, muito prazer, né? Eu digo que
que eu tenho pensado muito na pandemia como tatuagem e como cicatriz. E eu acho que das tatuagens que deixaram assim, marcas melhores foi a possibilidade dos encontros virtuais. Porque eu não sei se não tivesse tido a pandemia, se a gente estava tão receptiva para esses cursos, para esses eventos, para essas lives. Eu acho que foi uma aprendizagem assim, para nós, foi o tempo da pandemia e a gente não ficar sendo esquecida, nem esquecer, né? E fazer os encontros virtuais, eventos virtuais, e um encontro como esse de hoje. Quando o Antônio convidou, você pega de surpresa, porque você não entende bem o projeto, e aí eu vou dizer para vocês, eu acho que ele me viu meio angustiado, ele mandou todos os vídeos dos eventos anteriores, e eu disse assim, meu Deus, agora eu vou me inspirar. Só que era cada uma apresentação era de um modo que eu não sabia bem em quem me inspirar, né? Eu disse, não vai ser do meu jeito mesmo, né? Como eu vi que não tem um modelo, que cada professor está se adequando ao seu objeto, ao seu objetivo. Então, foi isso que eu quero começar falando. Né? Agradecer a Mariana, mais uma vez está aqui comigo, né? Vai me auxiliar e ela vai apresentar uma parte da pesquisa dela. Tá? E primeira coisa que eu quero, eu vou de vez em quando tomar água, já expliquei para vocês, eu tenho diabetes, a minha boca seca muito rápido, né? A primeira coisa que eu quero falar para vocês, porque quando o Antônio convidou, eu quis propor, porque eu trabalho com umas mulheres, umas contistas contemporâneas, assim, mas daí eu vi que já tinha um desejo da Conceição Evaristo. Ele me colocou que o ideal que fosse a Conceição Evaristo. Então, né, foi direcionada a essa escolha, assim, que ainda bem, né, que foi Conceição Evaristo. E a primeira coisa que eu pensei foi que livro da Conceição, né? Que conto da Conceição, né? Eu queria também que não fossem muitos contos, que fosse um só e que ele representasse alguma coisa. Então, por que Olhos d'Água, né? E por que depois vocês vão entender até melhor por que Olhos d'Água, mas por que do Zuquerença? Por que esse conto, né, do Zuquerença? Por que Olhos d'Água? Por que do Zuquerença? Né? Primeiro porque, não sei se vocês viram pela minha apresentação pela Mariana, que a gente trabalha muito com literatura de mulheres, com gênero, com feminismo, né? Então, toda a obra da Conceição passa por mulheres, isso aí é inegável, né? Não tem como dizer. Mas o Olhos d'Água, todos os contos, eles tematizam mulheres, tá? E tematiza mulheres, e não só tematiza, quase todos os títulos são nomes de mulheres. Não nomes comuns, como a gente tem Maria, mas tem Ana da Venga, tem uns nomes assim que não tem um significado batismal ou de certidão de idade, mas tem nomes próprios, assim. Então, para mim, seria bastante significativo se a Mariana e eu trouxéssemos para vocês o Olhos d'Água, tá? Então, um livro de mulheres como se fosse uma única mulher, mas desdobrada em várias mulheres, né? Então, a do Zu vai ser uma delas. Outra coisa, tá? É que eu queria queria procurar um conto, depois vocês vão entender por quê, que falasse em comida ou na falta de comida. Um conto que falasse de fome, ou que falasse mesmo de alimento, que alimentação fosse um tema. Depois vocês vão entender por que isso, tá? Que tangenciasse a questão do alimento. E a do Zu começa exatamente com a falta, né? Então, foi uma das razões da escolha. A outra razão, tá? É que eu queria que ao pensar em falar em comida e falar ou na falta de comida, fosse um conto que fizesse a gente pensar sobre direitos humanos. Tá? Depois, no final, vou ver se vocês conversam um pouquinho comigo sobre a realidade que vocês conhecem, que era os direitos humanos, né? O direito fundamental do alimento,
mas que o respeito à mulher, a questão dos direitos humanos, né? Então, o Olhos d'Água foi se adequando a esses desejos que a gente teve. Outra coisa, tá? É que quando eu optei por Duzu, eu pensei também num conto chamado Maria, que eu espero que... Porque tem em PDF o livro todo, né? Então, vocês também podem ler esse conto chamado Maria para entender por que a Tânia e a Mariana ficaram meio tentadas a trabalhar com Maria. Porque o Maria é a história de uma mulher pobre, também muito pobre, que passa pela feira, enche de restos de alimentos de feira numa sacola e pega o ônibus para levar a comida para os filhos. Tá? Então, o conto começa assim também, com alimento. Depois não vou fazer spoiler. Vocês vão ler o resto, tá? Então, eu fiquei entre a Duzu e a Maria, mas a Duzu tinha uma completude, um começo, meio e fim que interessava mais, e eu achava que também ia interessar mais vocês, assim, tá? E além disso, entender, né, por essas narrativas, o lugar das mulheres periféricas. Eu vou falar de vez em quando essa ideia da mulher periférica, né, o conto de mulheres periféricas, essa preocupação com a fome, né, com a comida, e o Duzu, para mim, o Duzu Querença, é um conto mais completo, tanto no conteúdo quanto na forma. Depois vou ver se eu abro uma pergunta para ver se vocês concordam comigo, que ele tem que ele é muito bom no conteúdo e muito bom na forma. Não é só o que ele diz, mas como ele diz, né? Porque não é só uma história que tem um enredo, mas tem uma montagem narrativa, né? Um controle sobre o tempo, porque ele trabalha com o passado, ele trabalha com o presente e ainda projeta um futuro, né? Nem que seja no delírio, mas projeta um futuro. Tá? Além disso, ele era um conto que faz a gente pensar, você não fica indiferente. Aliás, você nunca fica indiferente quando lê Conceição, quando você lê Conceição Evaristo. Você não consegue ficar indiferente. E ele nos faz pensar o nosso lugar no mundo, né? Que lugar? Ou o exercício da empatia, né? Você não consegue ficar indiferente assim quando lê uma narrativa como a do Zuquerença, né? Então, ou a nossa participação, ou a nossa omissão, porque também, muitas vezes, a gente lê um conto desse e diz assim, ó, né, quantas vezes eu passei por uma pessoa e fui omissa, né, não dei atenção, né? Então, essa capacidade da Conceição de contar uma história e ver alguém, né, representado, né, como ela pega essas mulheres periféricas e representa, né, e é uma representação tanto estética quanto uma representação política, né, não é só estética, é política, com estratégias narrativas, né, que ela encontra para fazer Duzu, porque ela trabalha com a infância da Duzu, com a vida adulta, com o começo dela na prostituição, o primeiro olhar dela sobre os homens, sobre o sexo, né? Ela trabalha muito bem com isso. Além disso, a Conceição fez uma coisa muito interessante, que depois eu vou chamar a atenção também, que é o quanto que ela gosta de trabalhar com a terceira pessoa. Embora ela tenha toda uma vivência, né, na favela, ela chamava favela, né, mas não é a favela de morro que tem em Belo Horizonte, é a favela horizontal, né? E essa capacidade que ela teve de ter essa vivência, mas ao mesmo tempo ser uma observadora. Os contos dela são praticamente todos em terceira pessoa. Tá? Isso eu quero também que vocês guardem isso, né? Essa terceira pessoa. Tá? Então, essa terceira pessoa, como se dissesse assim, olha, essas pessoas que eu estou observando, que eu estou contando, elas têm histórias para contar. Todas têm uma história para contar, não fiquem diferentes. Todas têm um passado, todas têm um presente. Tá? Então, como se a Conceição dissesse assim, ó, não quero deixar vocês indiferentes. Né? Eu não quero a indiferença. Então, o seguinte, Olhos d'Água ganha o Prêmio Jabuti em 2015. Tá?
Tânia, quer que eu compartilhe já? Bom, agora pode começar. Tá. Vou abrir aqui. Tá aqui. Então, o conto do Zuquerença, de Conceição Evaristo, tá? Depois eu vou explicar esse hífen que tem entre do Zuquerença, que talvez vocês tenham entendido bem a função dele, né? Então, pode passar. Tá. Aí é o seguinte, agora vem o dado. Eu sei que vocês vão dizer assim, nossa, que chato, Tânia. Mas eu preferi que vocês escutem a Conceição durante 4 minutos, não é muito, do que eu falar, do que eu querer explicar o que é Olhos d'Água, tá? São 4 minutos só, tá? Então, eu quero que vocês escutem a voz dela e que entendam por que Olhos d'Água, tá? Começa agora Momento Literafro. Momento Literafro. Momento Literafro. Bom dia, pessoal! Nós recebemos hoje, com muita honra, nos estúdios da Rádio FMG, a professora, escritora, ensaísta, Conceição Evaristo. Vocês estão ouvindo, né? Estão ouvindo? Tá, só para confirmar. Sim, dá para ouvir. Na semana passada, Conceição Evaristo falou sobre a sua premiação no Prêmio Governo de Minas Gerais de Literatura e um pouco sobre o conjunto da sua obra. E hoje, a Conceição Evaristo vai apresentar para nós um de seus contos mais impactantes, o belíssimo Olhos d'Água. Vamos ouvi-la. Um dia eu acordei e, de repente, uma estranha pergunta vazou de minha boca. De que cor eram os olhos de minha mãe? E a pergunta insistindo, e eu não conseguia reconhecer o quarto em que eu estava dormindo. Mas o que mais me atordoava era que aquela pergunta, que até então não tinha nenhum sentimento de cobrança, naquele dia a pergunta surgia mais ou menos assim. Então, eu não sabia de que cor eram os olhos de minha mãe. Aquela pergunta vinha me perseguindo há meses. E o que eu achava mais estranho é porque eu tinha lembrança de vários detalhes do corpo dela. Da unha encravada do dedo mindinho do pé esquerdo, de uma verruga no alto da cabeleira dela, crespa e bela. Mãe, lavadeira que era, às vezes deixava o lava-lava, o passa-passa das roupas alheias e se tornava uma grande boneca negra para as filhas. Um dia, nós, penteando o cabelo dela, descobrimos uma bolinha bem no alto da cabeça. Pensamos que fosse carrapato. Uma das minhas irmãs, aflita, querendo livrar a boneca mãe daquele padecer, puxou rápido a bolinha. A mãe e nós rimos e rimos do nosso engano. A mãe riu tanto das lágrimas escorrerem. Mas de que cor eram os olhos de minha mãe? Eu me lembrava também que, às vezes, no final da tarde, a mãe sentava conosco na soleira da porta e nós ficávamos olhando as artes das nuvens nos céus. Umas eram carneirinhos, outras gigantes adormecidos, outras só nuvens, algodão doce. A mãe espichava o braço que ia até o céu, recolhia aquela nuvem, repartia e enfiava rápido na boca de cada uma de nós. Tinha de ser tudo muito rápido, antes que a nuvem derretesse e com ela os nossos sonhos também. A mãe inventava essas e outras brincadeiras. Eu sabia, eu menina, mas eu sabia que a mãe inventava essas brincadeiras para distrair a nossa fome. E a nossa fome se distraía. Havia uma brincadeira preferida
que era feita principalmente nos dias de pouco ou nenhum alimento. Era brincadeira que a mãe era rainha. Ela se assentava num banquinho de madeira, que era o seu trono. Nós pegávamos flores que davam em volta do nosso barraco, e as flores eram colocadas nos cabelos, nos braços, no colo de mãe. Em volta dela, nós dançávamos, brincávamos, corríamos, e havia um momento que nós deitávamos no chão e batíamos cabeça para a grande rainha. A mãe sorria, um sorriso triste, molhado. Mas de que cor eram os olhos de minha mãe? Atordoada com essa pergunta, eu resolvi que eu precisava voltar em casa, olhar no rosto de minha mãe, jogar o meu olhar dentro do olhar dela para descobrir de que cor eram os olhos dela. Havia anos que eu estava fora de minha casa, eu tinha saído de minha cidade para uma outra cidade em busca de uma melhoria de vida, mas eu nunca havia esquecido da minha mãe, eu nunca havia esquecido da importância dela, das minhas tias e de outras mulheres da família. Aliás, eu não havia esquecido nem o valor de nossas ancestrais que tinham ficado em África. Então, por que eu não conseguia recordar de que cor eram os olhos de minha mãe? E atordoada com essa pergunta. Essa entrevista dela tem 9 minutos. Daí vocês podem, eu acho que a gente pôs na bibliografia, vocês podem depois ver toda ela. É muito lindo, sabe? Porque termina ela olhando os olhos da filha, tá? E aí ela tem uma filha com deficiência, né? Acho que fez 40 anos, e é uma criança, uma eterna criança, assim. E termina ela olhando nos olhos, e a filha olhando nos olhos dela, para uma dizer a cor dos olhos de cada uma. Então, eu fiz questão de mostrar disso para entender por que o livro onde está o do Zu chama Olhos d'Água, né? Porque é um livro que vai falar de mulheres, né? Todos os contos falam de mulheres, e por que ela escolhe o título exatamente de um dos contos, que é Olhos d'Água. Então, eu fiz questão que você escutasse pela voz dela esse desejo, né, de que cor os olhos da minha mãe, né? Eu, por exemplo, tenho muita saudade, assim, eu queria lembrar da voz da minha mãe, que é interessante, quando você perde a mãe, você lembra do rosto, lembra do cabelo, lembra disso, mas a voz você não consegue. Talvez vocês, que é uma geração que recebeu áudio, já guarde esses áudios e vão lembrar, mas eu não tinha isso, né? Então é uma saudade da voz da mãe, né? E ela é a saudade dos olhos. Então, Conceição Evaristo, essa que vocês escutaram, a voz, ela nasceu em Belo Horizonte, em 1946. O interessante da Conceição é que ela estudou, né? Então, ela é mestre e doutora em literatura. Então, quando ela escreve, ela teoriza com muita propriedade, assim. Graduada em letras pela UFRJ, que é a Federal do Rio de Janeiro, mestre em letras e literatura brasileira pela PUC-Rio, que é onde eu fiz o meu mestrado e o meu doutorado, doutora em letras, literatura comparada pela Federal Fluminense, tá? Membro da Academia Mineira de Letras, tentou entrar na Academia Brasileira de Letras, mas os homens vetaram a entrada dela. Doutora Ela recebeu um voto só, né? Só recebeu só um voto. Tá? Doutora honoris causa pelo Instituto Federal Sul de Minas e pela Federal do Paraná. Recebeu o troféu Juca Pato de Intelectual do Ano em 2023. Recebeu o Prêmio de Literatura do Governo de Minas Gerais pelo conjunto de sua obra em 2018. Começou a publicar na série Cadernos Negros em 1990. Tem diversos livros publicados e traduzidos, além de diversas pesquisas sobre sua obra. Ela tem uma bibliografia muito vasta,
O dia que vocês quiserem ler mais sobre ela, vocês entrem no banco de teses da CAPES, coloca Conceição Evaristo lá como palavra-chave, vocês vão encontrar uma fortuna crítica, um estado da arte muito vigoroso sobre Conceição, tá? Então, pode passar, Tânia, e inclusive sobre o conto que a gente vai trabalhar, tem várias pesquisas e artigos sobre o conto. Ótimo. Específico. Então, tá bom. Aqui estão os livros, ela tem livros de ensaio, assim, né? Mas a gente pôs a obra dela ficcional, que é Ponciá Vicêncio, que é um dos mais importantes, né? Que é o de 2003, como ela se afirmou, né? Como literata. Becos da Memória, que é um lindo, né? Esse é o mais próximo dela de biografia, assim. De 2006, Em Submissas Lágrimas de Mulheres, de 2011, que é belíssimo, belíssimo, sobre maternidade, tem uns contos lindos sobre maternidade, tá? Sobre relação de mãe com filho, sobre mulher que tem um filho e o marido deixa, lindos contos. Olhos d'Água, que foi esse que a gente escolheu para trazer para vocês. História de Leves Enganos e Parecenças. Eu amo os títulos que ela escolhe, né? São lindos. Poemas da Recordação, que são poemas também muito bonitos, é o de poemas dela, né? De 2017. 2022, Canção para Ninar Menino Grande, tá? E um que ela fez, que chama Macabeia, que tem o nome de uma personagem da Clarice Lispector, que chama Flor de Mulungo, dela, que é o mais recente, que é de 2023. Então, estão aí, né, os livros da Conceição para vocês, um dia, quando puderem, ler com todo o tempo possível, né? Aí vai passando, Mariana. Tá? Esse é o livro que a gente vai estar vendo, né? Foi publicado em 2014 pela Palas Editora. Venceu o Prêmio Jabuti na categoria Contos e Crônicas de 2015. E aqui, só para mostrar o sumário, que é isso que eu estou mostrando para vocês, é como se fosse uma mulher desdobrada em muitas. Então, tem o Olhos d'Água, que é o primeiro ponto, né, são sobre os olhos da mãe. Ana da Venga, do Zur Querença, que foi o escolhido para trazer. Maria, que eu já falei para vocês. Quantos filhos Natalina teve? Beijo na Face, Lua Manda, o Cooper de Cida, Zaita esqueceu de guardar os brinquedos, De Lixão, Lumbiá, Os Amores de Quimbá, Eiertoga, tá? A gente combinamos de não morrer, é lindo esse. A gente usa muito esse título da Conceição aqui nas nossas lutas políticas. A gente combinamos de não morrer, tá? Usamos muito essa frase da Conceição. E a Ioluva, a alegria de nosso povo, que dialoga bastante com a ancestralidade. Então, aqui, só para vocês verem os contos de onde está a do Zuquerença. Pode passar, Mariana? Aqui, meu orgulho, tá? Eu tenho a primeira edição autografada pela Conceição, uma dedicatória linda, Tânia Ramos, De Lágrimas em Lágrimas, podemos construir nossas fortalezas. Com estima, Conceição. Maio de 2015, em Belo Horizonte. Tá? Então, assim, é meu orgulho que eu quis trazer para vocês guardarem aí de lembrança também, que é tão lindo, né? A Mariana e eu gostamos muito de fazer oficina, principalmente a Mariana. Eu disse, Mariana, se desse para a gente fazer uma oficina, mandar eles escreverem, assim, um texto deles, de lágrimas e lágrimas, podemos construir nossas fortalezas, né? Fica a provocação aí, né? Então, pode passar, Mariana? Agora, o comecinho do conto, que foi o que motivou a escolha, eu queria que um de vocês lesse, não sei quem. Pode ser as professoras do leitorado ou alguma aluna. Primeira que falar aí. Posso ler, então? Então, lê. Dos meus dedos gordurosos de comida,
aproveitando os últimos bagos de arroz que tinham ficado presos debaixo de suas unhas sujas. Um homem passou e olhou para a mendiga com uma expressão de asco. Ela lhe devolveu um olhar de zombaria. O homem apressou o passo, temendo que ela se levantasse e viesse lhe atrapalhar o caminho. Duzu olhou no fundo da lata, encontrando apenas o espaço vazio. Insistiu ainda. Diversas vezes, levou a mão lá dentro e retornou com um imaginário alimento que jogava prazerosamente à boca. Quando se fartou deste sonho, arrotou satisfeita, abandonando a lata na escadaria da igreja. E caminhou até mais adiante, se afastando dos outros mendigos. Agachou-se quieta. Quieta. Faltou um exemplo. Ficou por algum tempo olhando o mundo, sentiu um início de cãibra nas pernas. Ergue-se pela metade, acocorando-se de novo. Estava mesmo ficando velha, pensou. Levantou devagar. Olhou para trás, viu os companheiros seus estirados, depois do almoço, contemplando o meio-dia. Ensaiou e mudou os passos, cambaleante e insegura, feito criança que começa a andar. Sorriu da lerdeza e da cãibra que insistiam. A perna estava querendo falhar. Ela que não ia ficar ali assentada. Se as pernas não andam, é preciso ter asas para voar. Que é quase uma frase da Frida Kahlo. Frida Kahlo diz uma frase mais ou menos como essa, né? Esse é o começo do conto. Não tinha como não ficar... como ficar insensível e não trazer esse conto para vocês, porque ele é lindo esteticamente, ele tem uma força em termos de conteúdo muito forte, e principalmente essa escadaria da igreja. Eu não sei se vocês, no contexto de vocês, né, mas aqui a gente, por exemplo, aqui em Florianópolis tem, que a gente chama catedral, com uma escada, onde sempre tem. Aqui em Florianópolis tem um fenômeno que quase você não vê mendiga. Você vê muito morador de rua, muito mendigo, mas você não vê mulheres pedindo esmola. Eu até queria saber se alguém tem estudado isso, assim. Mas eles ficam na escadaria, né? Tem dias que tem distribuição de comida, mas eles ficam ali com fome, né? E o que é interessante é o homem que passa e como se o olhar da Duzu o afastasse, né? Ele sai desconfiado, assim, né? E aí ela vem, depois do almoço, olhou para trás, viu os companheiros seus estirados, depois do almoço, contemplando o meio-dia. Quer dizer, mesmo sem a comida, que é esse direito humano ao meio-dia, ela não tem isso, mas o marco temporal dela é esse meio-dia da hora do almoço, né? Então, eu queria ler alto esse começo para vocês lembrarem, né? Porque vocês leram o conto em casa, depois a gente vai conversar sobre ele. Dá para passar, Mariana? Tá? Não, aí vamos parar. Agora pode, depois dessa parte aí, eu leio, a gente lê para entrar a parte da Mariana, tá? Eu vou agora falar um pouquinho do conto e perguntar para vocês, tá? Tá? Então, o seguinte, olhos d'água, tá? Se você não tivesse ouvido a Conceição, né, o que significaria esse olhos d'água? Se você pensar na geografia, um olho d'água é uma nascente. Eu não sei se vocês aí no universo hispano, latino-americano, tem essa função também. Um olho d'água é uma nascente de rio, né? De repente desabrocha, que chama um olho d'água, né? Aí você diz assim, e é interessante porque tem um município em Minas Gerais, que é o estado da Conceição, que também chama Olhos d'Água, o município, né? Você diz assim, quem inspirou, né? Quem inspirou para esse Olhos d'Água? No fim, foram os olhos da mãe, não é nem a nascente do rio, poderia ser, mas não é a nascente, nem esse município de Minas Gerais. É uma nascente, tá? E seria encher os olhos d'água, os olhos estão molhados, tá? Então, vamos lá, tá?
enumerei ali, lendo o índice para vocês, as várias narrativas de mulheres periféricas em situação de exclusão social, negras na maioria. Tem um fator interessante da Conceição, que ela dificilmente ela trabalha com personagens brancas. Às vezes são meros figurantes. Ela trabalha realmente com o universo de mulheres e homens negros, né? Isso parece um compromisso que ela tem com a sua ancestralidade, tá? Mendiga, prostituta e louca. Depois eu vou também tentar perguntar uma coisa para vocês aí. E a figura do pai? É muito interessante a figura do pai, por quê? Quem era esse pai? Vocês podem, se quiserem falar, pode falar, senão eu falo demais. O pai era um sonhador, né? Que traz a família do interior, você não sabe bem de onde, né? Que queria caminhar para o amanhã e dar outra vida, especialmente para a filha. Tanto que ele vai escolher uma casa de uma mulher, para essa mulher dar casa, comida e estudo para ela, e, no entanto, a deixou no bordel, né? Quer dizer, foi o destino, né, da Duzu foi traçado pelo pai sem saber, com as melhores das intenções, né? A casa da tal senhora, onde o pai deixa, são elementos muito importantes no conto. A casa de Dona Esmeraldina, o nome é interessante também, né? Esmeralda, Esmeraldina, né? Uma dona de um bordel. Uma casa de muitos quartos, que para ela era um mistério, que ela tinha a função de arrumar esses quartos. Ela tinha a função de lavar e passar roupa. Sempre tem muita lavadeira nas histórias da Conceição, porque ela é de família de lavadeiras, né? Mãe, avó, tia, todas lavadeiras, né? Lavar e passar roupa, limpar os quartos. Ela enxerga os corpos, né, sexuados do homem e da mulher, né, fazendo sexo mesmo, que ela não consegue, ela interpreta como dança, né, como se ele estivesse dançando. E o primeiro contato que ela tem com a mão do homem, ela sente desejo. É interessante essa colocação da Conceição, da narradora, não da Conceição, da narradora, e ela diz, ela sentiu asco. É muito interessante, até chocante, não, ela sentiu desejo, era bom, tá? Era bom. Né? Depois, aí ela começa a entender, quando vê as mulheres entregando dinheiro, ganhando dinheiro, entregando dinheiro, ela começa a entender a violência contra as mulheres, e sem a nomenclatura, mas começa a entender o cafetão, que é essa figura dos homens que exploram as mulheres e elas vão se prostituindo, e eles quase são um empresário dessas mulheres, né? Junto com a Dona Esmeraldina. Tá? Nisso, ela sai dessa casa, mas leva a profissão com ela, continua prostituta. O que é que acontece com ela? Ela tem 9 filhos espalhados, tá? Tem 9 filhos espalhados, que é interessante, todos pela periferia, tá? Que elas nem sabem bem. E é interessante que a Conceição, isso aí a gente tinha que estudar até mais, ela destaca 3 netos, tá? Que é o Angélico, que ela diz que fala fino, fala como mulher, e é interessante o Tático, é interessante o nome Tático, que é um menino de 13 anos que morre, é um menino que parece que cheira sangue, né? Que tem o sangue muito perto dele, né? O Tático que morre. E a Querença, que é a neta, e vai ser a Querença que vai romper com essa tradição. Vocês sabem que de todos os contos dos Olhos d'Água, o único conto que a gente termina ainda com alguma esperança e não muito arrasada é o do Zu. Por quê? Por que vocês acham que é do Zu? Pode falar. O que acontece com a neta, com a Querença? A Querença sabe ler, a Querença sabe escrever, tá?
porque a Conceição sempre dizia que a libertação, a resistência era pelo ato de escrever, tanto que depois a gente vai ver o conceito dela de escrevivência. Quando você consegue escrever e você consegue ler, você se liberta. E a Querência vai ser a neta que vai saber. Esse nome é muito bonito também, né? Tem uma música do Caetano que é Quereres, né? A querência é aquela que quer, né? Então, a querência é aquela que entende essa avó velha, né? Que, morrendo, o delírio da avó, e a querência é que entra nos movimentos sociais, que trabalha num grêmio, que é professora, né? Então, isso é muito interessante. E que daí você entende o título. Por que tem esse nome hifinizado? Porque tem um hífen, Dudu, querência, só que tem um hífen no meio. A princípio, você fica achando assim, Dudu, será que era o apelido? Não, é porque é uma vida que começa com a Dudu e termina com a querência, né? Boa tarde, Tânia. Sim, Carmen. Então, Dudu e querência é a mesma pessoa? É a neta? Não, é a neta. É quase uma projeção, porque volta aos 13 anos. Quando ela traz a neta para apresentar, a neta tem a idade do tático, do neto, de 13 anos, tá? Que é a idade que o pai deixa ela na casa das mulheres. Só que você fica tomando conhecimento que a criança cresceu, que a criança ficou adulta. E ficou adulta alfabetizada. O conto termina com a... Que boa! Porque hasta esse momento ele somente tinha oralidade da forma de ter o conhecimento da vida? Eu não entendi bem, Carmen. O que é que você quis dizer? Sim, a criança tem a possibilidade de ser alfabetizada, mas eles somente podem ter a possibilidade de progresso e de conectar com outros os conhecimentos que vai trazendo somente com oralidade, mas querência tem esse direito. Sim, sim. A única que... A única que vence a barreira. A única que vence a barreira de ser mendigo, de não ter direito, né? E ela, inclusive, ensina outras crianças. Ela é professora, favela, ensina outras crianças a ler. Que tá bom, Carmen? Sim, é muito... Isso, Carmen, é para a gente suspirar. É forte. Eu não encontro a palavra para dizer a possibilidade que da criança envolveu toda a sua família com esse olhar, não, da possibilidade que as mulheres ainda temos, não, na luta da possibilidade não somente de alfabetização, sino também outras coisas que temos por conquistar. Eu estou muito emocionada. Ai, Carmen, lindo, lindo. Carmen, um dia eu encontro muito a Conceição. Se um dia eu encontrar com ela, eu vou contar essa tua leitura, tá? Muito obrigada. Vou contar. Eu li. Não, e o conto tem um outro fator que eu não quero esquecer, que é o carnaval, que é o desejo, a felicidade que a Dudu encontra no carnaval.
tá? Que para quem vocês vivem outro tipo de carnaval, mas para quem vive no Brasil, o carnaval é o momento de Eros, né? É o momento da libertação, ele é esperado o ano inteiro, né? E ela, então, tem esse sonho de ser baiana na escola de samba, não está bem nessas palavras, mas a gente entende, e ela vai juntando pedaços de pano para fazer a fantasia, que é muito bonito também, esse delírio que ela tem, que ela morre feliz, porque ela está construindo a sua baiana, ela está construindo o seu carnaval, que é seu Eros, não Thanatos, né? Sua libertação. Tá? Então, esse brincado faz de conta, né? Esse faz de conta dela também é muito bom, quer dizer, não só a história da querença, como a história do faz de conta, tá? Esse olhar o mundo a partir da igreja, né? Que é muito interessante. Se você pensa assim, sai um pouquinho do que o conto diz, mas você pode dizer como ele diz, a gente tem que pegar também uma concepção de realismo, de literatura realista, com uma concepção de realismo hoje bem mais contemporânea do que a gente via antes, tá? Que não é assim, não é o retrato da realidade. Hoje, a teoria do realismo diz assim: literatura realista é aquela que eu não fico indiferente, é aquela que me punge, que me toca, que me sensibiliza. Tudo aquilo que eu leio e que me sensibiliza, que me punge, que me afeta, é uma literatura realista. Então, não tem como você ler a Conceição sem essa concepção de realismo, porque isso me afeta, me sensibiliza, não consegui ficar indiferente. A leitura da Carmen teve todo esse significado para nós, né? Outro dado assim que eu gostaria que vocês pensassem também, tá? Para entender teoricamente esse conto, era ler também, numa perspectiva mais sociológica, daí não tão estética, sobre violência, tá? Um texto sobre violência e sobre a dominação masculina do Pierre Bourdieu. Eu só estou dando uma indicação, assim, né? Sobre dominação masculina. Com a teoria do gênero dá milhões de leituras, mas eu estou só dizendo que esses dois textos são importantes também para a gente entender essa literatura da Conceição. Entender a estrutura do conto, o domínio que ela tem sobre o tempo, porque o conto começa no presente, vai para o passado e projeta um futuro, nem que tenha sido em forma de delírio, porque era um delírio dela. Era quase distópico. Era um futuro distópico, né? Isso, a coisa impossível, assim, né? O espaço, porque é o seguinte, ela está num lugar onde o pai tira e traz para a cidade grande. Belo Horizonte não tem mar. Quando ela vai para o morro, ela enxerga o mar. Então, o que é que você levanta a hipótese? Que ela sai de Belo Horizonte e vai para o Rio. A vida dela de mendiga já vai ser num lugar que tenha mar. Não é São Paulo, possivelmente é Rio. Tá? Não que isso importe, mas importa sim, porque esse bordel foi no Rio de Janeiro. Essa vida de prostituição é no Rio de Janeiro. Os filhos estão perdidos no Rio de Janeiro, na periferia do Rio de Janeiro. E qual foi o único elemento que eu vejo ali? É o mar que ela enxerga da favela, do morro. Tá? O que mais que eu quero chamar a atenção? Outra coisa importante que eu já falei no começo, falar mais uma vez, é a capacidade que ela tem de fazer narrativa em terceira pessoa. Tá? Porque ela não é que ela faz uma autobiografia, ela se afasta até da escrita de si, da autoficção, porque ela faz questão de falar em terceira pessoa, de criar um distanciamento necessário para poder nos trazer esse outro mundo, tá? Que não precisa ser necessariamente dela. Principalmente porque o dela, ela sai para estudar, ela vira professora, né?
E ela fala muito dessas mulheres que não saíram dessa história ancestral do abandono do negro no Brasil, né? Tá? O que mais que eu posso pensar, né? O delírio, por exemplo, que ela tem no final do Sul, nos mostra a complexidade, né? Dessa mulher que vive à margem do alinhamento da sociedade urbana, tá? E assim, que é essa coisa da suspensão do princípio da realidade, porque quando a gente estuda o carnaval é a suspensão do princípio de realidade durante 3 dias, né? Você pode até ficar indiferente ao carnaval, dizer, eu não gosto, mas não tem como ficar indiferente, porque onde você está tem batucada, onde você está, esse é a questão do carnaval no Brasil, né? O que mais que eu queria falar para vocês? A neta, né, que resiste porque escreve, isso era tá, uma coisa muito importante, tá? E como ler Conceição, então? Através de um conceito que é fundamental, e a gente vai ler esse conceito agora, porque eu vou passar a palavra para a Mariana, depois a gente volta, se tiver tempo, volta um pouquinho para a Conceição. Que é esse é o conceito teórico mais importante da Conceição, que é o escrevivência, tá? Eu tenho esse livro aqui, vou ver se eu consigo mostrar para vocês, tá? Que chama Escrevivência, a escrita de nós, reflexões sobre a obra de Conceição Evaristo. É uma série de estudos sobre Conceição, um livro grosso, em letra vermelha, o livro é lindo, de pesquisa sobre Conceição, estudos sobre a Conceição, mas muito mais sobre o conceito dela de escrevivência. Ela usa essa palavra para explicar a sua obra, que é escrever a vivência, mas ela aglutinou e criou a palavra escrevivência, tá? Então, Mariana, lê ali o conceito de escrevivência, tá? Vamos lá? Tá. Nossa escrevivência traz a experiência, a vivência de nossa condição de pessoa brasileira de origem africana, uma nacionalidade hifenizada, na qual me coloco e me pronuncio para afirmar a minha origem de povos africanos e celebrar a minha ancestralidade, e me conectar tanto com os povos africanos como a diáspora africana. Uma condição particularizada que me conduz a uma experiência de nacionalidade diferenciada, assim como é diferenciada a experiência de ser brasileiro vivida, de uma forma diferenciada, por exemplo, da experiência de nacionalidade de sujeitos indígenas, ciganos, brancos, etc. Mas, ao mesmo tempo, tenho tido a percepção que, mesmo participando de uma experiência tão específica, a de uma afro-brasilidade, consigo compor um discurso literário que abarca um sentido de universalidade humana. Percebo ainda que experiências específicas convocam as mais diferenciadas pessoas. Tá? Um conceito tem uma complexidade, não dá, já vamos escutar agora, ler e entender, mas para vocês depois retomarem, para entender, onde ela explica que celebra a minha ancestralidade e me conecta tanto com os povos africanos como a diáspora africana. O que é que essa escrevivência permite, né? Uhum. Aí ela ainda diz, pensar a escrevivência como um fenômeno diaspórico universal, primeiramente me incita a voltar a uma imagem que está no núcleo do termo, na essência do termo, não como uma grafia ou como som, mas como sentido gerador, que é escrever a vivência. Essa vivência que está no núcleo do termo, né? Na essência do termo. Não como uma grafia, mas como sentido gerador, como uma cadeia de sentidos na qual o termo se fundamenta e inicia sua vivência. Escrevivência, que dá título a esse livro de todos os estudos. Os 2 primeiros estudos são escritos por ela, explicando o que é escrevivência. E todos os outros são pesquisadoras de Conceição. Muda, Mariana. Obrigada. Tá?
Tá, então vamos lá. Quem é que quer ler aí? Quem gostaria de ler? Por isso, nunca pensaria na escravidência como uma possibilidade de domínio do mundo, mas como uma pulsão antiga que corre em mim por perceber o mundo enfacelado desde antes de sempre. O que seria escrever nesse mundo? O que escrever, como escrever, para que e por que, quem escrever? A escravidência, antes de qualquer domínio, é interrogação. É uma busca por inserir no mundo as nossas histórias, com nossas vidas, que o mundo desconsidera. Escravidência não está na abstração do mundo, é sim para a existência, para um mundo vida, um mundo que busco aprender, para que possa nele me autoescrever mais com a justa compreensão de que a letra não é só a minha. Por auto-inscrever mais com a justa compreensão de que a letra não é só a minha. Por isso, repito uma pergunta reflexiva que me impôs um dia a pensar na minha escravidência e de outras. Indago sobre o autodicioso de mulheres que rompem domínios impostos, notadamente as mulheres negras, e enveredam pelo caminho da escrita. O que levaria determinadas mulheres nascidas e criadas em ambientes não letrados e, quando muito, semi-alfabetizados, a romperem a possibilidade de leitura e buscarem o movimento da escrita? Tá, muito bom. Tá? Esse é da Conceição. E, para mim, assim, é o que eu poderia hoje deixar de mais importante para vocês, tá? A partir da leitura de Duzu, é esse conceito de escrevivência, quando ela fala do ato audacioso de mulheres que rompem domínios impostos, notadamente as mulheres negras, e se enveredam pelo caminho da escrita. O que levaria, ela pergunta, o que levaria determinadas mulheres nascidas e criadas em ambientes não letrados e, quando muito, semi-alfabetizados, a romperem com a passividade da leitura e buscarem o movimento da escrita? Tá? Eu acho que, a partir daí, depois eu retomo um pouquinho a Conceição, para a gente terminar, mas eu vou passar para a pesquisa da Mariana. Tá? Por que eu convidei a Mariana e por que eu queria que a Mariana viesse aqui conversar com vocês também, para fazer essa ponte entre essa escrita da Conceição com a escrita de outras mulheres negras, tá? A partir mesmo da pesquisa que a Mariana faz sobre... Não vou fazer spoiler, ela fala, tá? Obrigada, Tânia. Depois eu retorno, só para terminar. Bom, então eu vou apresentar brevemente, assim, a minha pesquisa, para daí a gente entrar nas escritoras. Mas, bom, é uma pesquisa, eu estou no doutorado, mas eu estou nesse tema de pesquisa desde o mestrado, com a Tânia como orientadora, e eu pesquiso os livros de receitas publicados pela minha bisavó. Então, a minha bisavó, a Carolina, dava cursos de culinária para mulheres no interior, numa cidade chamada Ijuí, que foi onde eu nasci. E é até um pouco perto da fronteira ali, talvez alguém conheça, se estiver nessa região. E, bom, e paralelo a isso, uma coisa que não está na apresentação, que a Adriana fez da gente, que eu costumo gostar de acrescentar, é que eu cresci na confeitaria dos meus avós. A minha avó e meu avô eram confeiteiros. Então, isso tem uma influência enorme no que eu faço e no que eu pesquiso, porque a minha pesquisa só existe por eu ter crescido nessa cozinha dos meus avós, e sempre com esse livro da minha bisavó ao redor, né, na mesa, como material mesmo
de trabalho, né, de consulta de receitas. Minha graduação é em psicologia, mas eu já durante a psicologia eu fui me aproximando da Tânia. E aí mudou o meu modo de escrita, o meu modo de me relacionar até com teoria e com pesquisa. E abriu possibilidades aí de pesquisa. Então, eu faço um mestrado dialogando esses livros de receitas da minha bisavó, porque ele foi publicado, né? Mas eles foram alterados com o tempo. Eu não sei se vocês têm o hábito de ter livros de receitas, mas é muito comum que diminui um pouco o açúcar, ou escreve novas receitas, muda a temperatura do forno. Ele tem alterações, e eu trabalho, então, a partir dessas alterações, pensando como não é só a minha bisavó que é autora desse livro de receitas, pensando nessa pluralidade ali, de autoria e também como uma forma de escrita criativa mesmo dessas mulheres, né? Que essa forma das receitas culinárias às vezes é minorizada, né? É vista como uma escrita menor, mas na verdade não é. Então, no mestrado, eu trabalhei com esses livros em diálogo com um romance chamado A Vida Invisível de Eurídice Guzmão, da Marta Batalha. E aí, no doutorado, eu sigo com os livros de receitas, ampliando os exemplares, porque várias pessoas da cidade, ou da cidade onde eu nasci, né, ou que fizeram cursos de culinária com a minha bisavó, ou herdeiras, né, então, a mãe fez o curso, uma tia, uma avó fez o curso, essas pessoas têm um livro em casa. E eu trabalho com esses exemplares, principalmente a partir das alterações. E o que aconteceu com essa pesquisa foi que eu vi o quão criativo é esse modo de escrita de receitas culinárias. E aí desenvolvi oficinas de escrita criativa de receitas culinárias, que é uma atividade que anda paralela à minha pesquisa, né? Eu vou dando oficinas aí ao longo do semestre. E essas autoras que eu vou trazer para vocês, então, elas fazem parte dessas oficinas, né? Claro, cada oficina eu vou fazendo uma seleção diferente, mas elas passam um pouco por isso. Só para vocês entenderem, então, tem um recorte bem específico dessa questão da alimentação, da fome, do desejo de comer, de receitas, isso vai aparecer. E principalmente pensando a escrevivência, né, que foi o conceito da Conceição que a Tânia apresentou aqui. Então, a primeira, que talvez seja uma das mais conhecidas, né, é a Carolina Maria de Jesus, com o livro dela, Quarto de Despejo. E tem uma coisa também que eu acho que é importante. Eu acredito que nenhum dos livros que eu trouxe dessas autoras são de contos. E a maioria tem algo de passar por esses outros modos de escrita, talvez não tão legitimados, né? Então, o da Carolina é um diário, que teve todo um processo de edição bem polêmico, né, na publicação. E vou ler um pedacinho para vocês. Eu não vou entrar na biografia. Mariana, só um pouquinho, só para lembrar que a Conceição diz assim, eu até esqueci de falar para vocês, que a escrita dela, a aprendizagem da escrita, passou por quase uma história da coletividade. Então, mães lavadeiras, então ela tinha os rolls de roupa, as pessoas mandavam as trouxas de roupa com o roll, né? 3 fronhas, 2 lençóis, 3 toalhas de banho, então ela ia lendo. E com a lista de compras, ainda quando eles podiam fazer as compras para fazer receitas, então eram as meninas alfabetizadas que faziam esse exercício de escrevivência, né? De fazer, e tanto que ela disse que ela gostava assim, de pôr doces, de fazer lista de compras, do que estava precisando em casa,
em listas de compra, tá? Então, só para fazer essa ponte com essas escrevivências que a Mariana tá mostrando dessas escritoras. E agora também me veio uma coisa que eu acho que é importante também, quando a gente entra nesse tema, que no prefácio da nova edição, né, pela Companhia das Letras de Casa de Alvenaria, o prefácio é da Conceição com a filha da Carolina Maria de Jesus. E elas dizem que a questão da fome não foi tão bem interpretada pelos teóricos que leram a obra da Carolina Maria de Jesus. Então, que não é uma fome só fisiológica, que é algo existencial mesmo também, né? Não só a questão fisiológica, que eu acho isso muito interessante, assim. E elas fazem esse destaque, assim, no prefácio. Alguém quer ler ou eu leio esse trechinho do diário? Eu gosto de escutar vocês lendo por causa do sotaque, do acento. Vamos ver se alguém se voluntaria. Então, lê, Mariana. Então eu leio. 1º de junho. É 4 horas. Eu já fiz o almoço. Hoje foi almoço. Tinha arroz, feijão e repolho e linguiça. Quando eu faço 4 pratos, penso que sou alguém. Quando vejo meus filhos comendo arroz e feijão, o alimento que não está ao alcance do favelado, fico sorrindo à toa, como se eu estivesse assistindo um espetáculo deslumbrante. Lavei as roupas e o barracão. Agora vou ler e escrever. Vejo os jovens jogando bola, e eles correm pelo campo, demonstrando energia. Penso, se eles tomassem leite puro e comessem carne. Também. Então, alguém quer comentar? Eu queria deixar aberto para... Bom, vou passando, então. Tem aquela passagem da Conceição que ela fala da mãe, quando eles não tinham comida, né? Que a mãe Sim. se vestia de rainha para disfarçar a fome, né? Sim. E aqui ela já assiste os filhos comendo como se fosse um espetáculo, né? Sim. E no diário tem muito isso, assim, quando tem mais abundância de comida, ela ressalta isso bastante, né? A felicidade dela como mãe, enfim. Tanto que no finzinho do diário, quando ela já recebe a primeira parcela pela publicação do livro, ela vai comprar comida, né? O primeiro uso que ela faz desse dinheiro do livro é para comprar comida. Acho que o Gustavo levantou a mão. Pode falar, Gustavo. Tá, o microfone está fechado. Não sei se você conhece uma escritora mexicana. O livro do nome, vou dar em espanhol, que é Como Água para Chocolate. Sim. Ela é muito bom, que tem um filme também, que fala da receita. Gustavo, a Mariana sabe esse livro de cor, você precisava conversar com ela. É muito ela lindo. Sabe, da Laura Esquivel, né? Ela sabe qual é o livro de cor. Inclusive, eu acho que foi semana passada, ela apresentou um seminário e trabalhou bastante com esse livro. Ele é maravilhoso, o filme também é maravilhoso, né? Eu gosto muito desse livro, gosto dos textos também que ela escreve falando sobre o livro, sobre essa forma de escrita. Oh, minha querida, eu não sou cartomante, não, é? Bom, vamos lá então. A próxima que eu trouxe foi a Helena Silvestre, com Notas sobre a Fome, que também tem essa outra forma de escrita, que são as notas. O prefácio desse livro é da Carolina Maria de Jesus, e é interessante que talvez uma das citações assim mais famosas da Carolina é que a cor da fome é amarela. Então isso também, imagino, foi usado para construir a capa desse livro em amarelo, né? E também foi um livro premiado. Vou ler a primeira nota. Nota 1, ensaio sobre a fome.
ninguém, além de mim, poderia escrever estas notas. Penso por um segundo e me dou conta de que não há nisso mérito algum. Na verdade, o mundo me provou, ao longo de 34 anos, que o mérito nessa sociedade é uma ficção sórdida. Eu sei sobre a fome porque já a senti me atravessar as veias. Isso que as pessoas daqui aprenderam que tinha o nome de fome. Conheci o buraco vazio que avança, engolindo todas as beiradas que um desejo que não nasce na cabeça e que precisa de comida. Tão forte é esse desejo. Saber sobre a fome é saber também sobre aquilo que as pessoas daqui aprenderam a chamar de desejo. Então, já conversa um pouco com... Conversa diretamente, assim, com a Carolina. É um livro mais recente. Deixa eu pegar aqui para dizer o ano para vocês. Ele é de... É um livro que conversa com a Carolina e conversa com a Conceição também. Ele é de 2021. Uhum. É muito bom esse livro. Alguém quer comentar? Tá, eu vou seguindo, que eu tô com medo de passar um pouco do tempo para a gente poder voltar. Não, eu acho que dá certinho. Tá? Tá. Então, trouxe mais uma autora. Esse é um livrinho pequenininho chamado Para Diminuir a Febre de Sentir, da Dalva Maria Soares, que é mineira também. E peguei uns trechos que ela faz menção a... Ela usa os nomes próprios, né? Então, para fazer menção a algumas pessoas, tirando a Glória Zaldúa, né? Que ela dá o sobrenome, mas ela fala da Carolina. A Carolina é a Carolina Maria de Jesus. Fala da Adélia, que é a Adélia Prado. E da Clarice também, né? Que é a Clarice Lispector. E tem uma coisa também que conversa, que é essa questão temporal, quase como se fosse o gênero desse livro é crônica, né? Seriam crônicas da autora, mas é quase como se fosse um diário, porque ela vai ao longo de todo o texto marcando a hora, como a Carolina fazia, né? 10 horas fiz tal coisa, e vai fazendo esse link. Então, alguém quer ler? Vou perguntar mais uma vez. Tá, vou eu então. 10 horas, a manhã voa. Tiro a panela do armário e começo a preparar o arroz. Fico pensando no texto de Anzaldúa, quando ela diz que a mulher que escreve tem mais poder e que é preciso colocar as tripas no papel. Pegar a palavra na mão, tal qual um peixe vivo, é coisa infrequentíssima, aprendi com a Adélia. Com Carolina, aprendi que é possível escrever sentada no quintal, com papel de pão e um pedaço de carvão. Clarice escrevia com um filho em uma perna e a máquina em outra. 11 em ponto. Tempero feijão. Como Helena, também me entediu com uma literatura de grandes feitos, de grandes personagens, salvando o mundo. Sinto falta de uma escrita com cheiro de alho, de sabão em pó, de água sanitária e de amaciante. A caneta com cheiro de cebola, porque a ideia surgiu enquanto se preparava o almoço. O caderno sujo de óleo, porque passa o dia na mesa da cozinha. Sinto falta de personagens que lavam sua roupa, que cozinham sua comida, que levam os filhos para a escola. Então, lendo, a gente pode ver que, inclusive, como conversa com a Conceição e com o conto que a gente leu, que é quase como se tivesse cheiro também, né? E textura. No começo do conto, a personagem com a mão suja, né? Lambuzada da comida. E que eu acho muito interessante, assim, essa questão do tempo e dessas relações explícitas ou não também, no texto, na crônica dela, que também é um livro recente, e aí a gente vai vendo como as escritoras contemporâneas têm esse movimento de fazer uma ligação com outras escritoras que vieram antes, né? Algum comentário? Eu acho que a gente tem um pouquinho de tempo, mas vai. Vamos lá, só tem mais duas. Então, a nossa penúltima trouxe um livro de poemas daí,
chamado Nascente, da Elaine Fernandes, e se chama Comer da Mão. Pedi a Eu minha vou ler, avó... Mariana, tá? Tá, Vou ler. Eu tá gosto bom. de ler poema. Comer da mão. Pedi à minha avó que me desse de comer, e de sua mão brotavam bolos úmidos, deliciosos, que ela chamava capitão. Apertava na palma os bolinhos de feijão e farinha, temperados e perfumados pelo calor de seus dedos de manicure. Suas unhas longas e duras faziam cócegas no meu corpo faminto e a comida se multiplicava. O alimento vinha junto com o sono. E minha avó sorria satisfeita, como quem me desse os seios fartos de leite. Lindo? É lindo esse. Uhum. Então, só para finalizar... Ai, tem mais 2. Bom, vou rapidinho. Trouxe o da Jahide também, do livro Um Buraco com Meu Nome. E aí já tem outro tom, assim, outra relação com a comida. Tem uma saída no esôfago, uma inveja. Depende do que como, mas por vezes volta, sobe gaseificada, com amargor de restos. Arrota ao longo do dia diminutas bolhas em talos que não posso digerir. Meu intestino não é capaz de atrair tais metais pesados. Minha inveja tem 13 anos de idade, entre caroços de melancia e fios de cabelo, que me forcei garganta abaixo. Tenho essa inveja e deixo-a existir sem cuidados, até que me mate de raiva, tristeza ou câncer. Então, Bem a gente... pesado. É, E a idade da querença, 13 anos. Não sei se vocês estão percebendo que todas as escritoras são negras. Mariana trouxe todas que herdam essa escrevivência afrodescendente, essa ancestralidade da Conceição, né? Sim. E só para fechar, que é o meu queridinho do momento, que é o Caderno Goiabada, da Nina Risse, que tem uma relação com a nomeação que a Lígia Fagundes Telles faz de mulher goiabada, mas aí isso vocês conseguem achar textos, entrevistas da Lígia falando, e ela escreve como se fosse um caderno de uma mulher de antigamente, então tem receitas, tem diário, tem poema, tem notas sobre plantas, ingredientes, enfim. E aí vou ler só um trechinho para vocês, que chama, o título, né, desse trechinho é Outros Amores para Ser Feliz Sozinha. Me amar mais, tentar ao máximo, sempre há algo que se amar, ainda que uma lembrança vaga. Fazer alguma atividade física, ir a todos os lugares a pé, quando não for possível, de bicicleta. Fazer algo criativo, escrever, bordar, plantar e até cozinhar. Não é verdade que essa é uma atividade menor. Para quem gosta como eu, é um privilégio, e posso fazer a comida que quiser, sem ter de me preocupar com o que o filho não gosta. Faço só para mim. Como sou mãe e estou sem companheiro, não posso ter a vida que tinha antes. Então preciso usar a criatividade para fazer programas prazerosos junto com meus filhos. Mesmo já crescidos, podemos rabiscar as paredes e brincar na lama como não fizemos muito quando eram crianças. Uma coisa limpinha que todo mundo gosta é ver fotos. A vida não tem que ser uma coisa asséptica. Então, fecho aqui com a Nina Risse, que também dialoga, né, com tudo que a gente viu até agora e com a infância, enfim. Então, tá, Mariana, muito obrigada. Temos meio que cronometrando, tem 1 minutinho assim, tá? Mas pode ficar tranquila, professora Tânia, quem tiver que sair, né? Tudo bem. Sim, mas já estou terminando assim, né? De dizer que o que eu queria trazer é que a Conceição ela está deixando essa ancestralidade dela está deixando uma descendência de são mulheres negras que falam sobre esses temas. Se ela fala sobre a fome, essas outras mulheres mais contemporâneas estão falando da cozinha, que é essa ancestralidade também da mulher negra, que foi cozinheira, que foi babá, né? Que traz essa história também, né?
E daí, só para vocês irem para casa pensando, eu fiz algumas perguntinhas assim para vocês irem para casa pensando. Tá? Por que podemos dizer que do Zu está à margem da cidadania? Tá? Ficou à margem, porque do Zu ficou à margem. Poderia dizer porque foi mendiga, prostituta e louca. Tá? Como a gente pode lembrar do pai da Duzu? Se vocês forem para casa sabendo essas respostas, eu vou estar bem feliz, tá? Quem lembra dos seus 3 netos? Por que podemos dizer que o conto nos leva a uma tomada de consciência? Existe uma preocupação com a saúde mental de sujeitos periféricos? A escrita é um modo de romper o silêncio, como queria Conceição? Por que a escrita de Conceição gera atenção? E qual a sua função na contemporaneidade? E, por último, e muito importante, como ler a escrevivência de Conceição como uma outra possibilidade narrativa de mulheres negras contemporâneas, como mostrou a pesquisa da Mariana. Era isso. Muito obrigada, tá? Que lindeza! Muito obrigada, professoras. Eu acho que na nossa leitura, muita coisa, quando vocês já foram apresentando, já ficou respondido, né? Mas eu não sei se a gente teria mais um tempinho, uns 5 minutinhos para fazer algumas perguntas. Poderia ser? Podemos? Se alguém quiser começar a fazer as perguntas... A Carmen está dizendo que ficou com fome depois da nossa... Com fome de leitura, aula, né? Com fome de leitura. Natácia? Desculpa. Oi, Silvia, fala. Sim, desculpa. O encontro fica gravado para a gente poder ver de novo? Fica gravado, sim, Silvia. Nós vamos disponibilizar, inclusive os outros encontros que nós tivemos também estão gravados e nós vamos disponibilizar toda a playlist, tá bom? Ana, no site do leitorado? Isso, vai ser no site do leitorado. Uhum. A gente vai divulgar nas redes, tá bom? Pode deixar. Obrigada. Então, tá bom. Já. Natácia, Luísa... Deixa a Luísa falar primeiro, depois, se sobrar um tempinho, eu falo. Eu rapidinho, só durante a leitura veio na minha mente pequenos recortes sobre acontecimentos, né, que me levaram a pensar como a Conceição, né, que queria tanto se lembrar da cor dos olhos da mãe dela. Aí eu lembrei por um momento que a minha mãe me comentava, falava da fome de 30, que ela nasceu em 1946, mas ela falava muito sobre o impacto dessa época da fome de 1930, que a mãe dela sofreu muito, toda a família. Outro recorte também na hora da fome amarela. Aí eu lembro que meu pai falava muito, não sei o que é da fome preta, e eu perguntava, mas por que ele falava da fome preta? E aquilo, eu era uma criança, mas ficava na minha cabeça, por que essa cor, fome preta? E depois não pensei mais a respeito, mas aí a Mariana estava falando e eu pensando nisso. E por último também, quando as mulheres na minha comunidade, lá no Nordeste, inclusive a minha mãe, amassam muita comida, mistura o feijão, arroz, a farinha com caldinho ali, nem sempre tinha a carne, né? A carne é mais presente hoje. Então, elas diziam que amassa e vai comendo com a ponta dos dedos, que é mais gostoso, e reúne as mulheres e vai comendo aquela comida com um bom papo e fica tudo mais saboroso. E aí sempre tem essa herança até hoje, que dizem que pode faltar o que for, mas o feijão com arroz é o prato principal do brasileiro, é completo. Né? E num desses livros, a autora falava, né, que quando tinha o feijão com arroz, ela já ficava feliz. Era um dia de alegria, creio que na favela, onde ela estava. E a gente fica pensando, até mesmo no desperdício e muitas outras coisas. Muito obrigada, Luísa. Boa lembrança. Se fosse uma oficina, quanto texto bonito ia sair, hein? Se a gente estivesse fazendo uma oficina sobre as lembranças culinárias. Mais alguém?
Bom, se não tiver mais ninguém para falar, eu gostaria de comentar, fazer um breve comentário. Ah, tem o José. Pode falar, José. Olá, obrigado pelo encontro. Aqui eu estou desde a Colômbia, escutando todos vocês e estou muito feliz. Eu queria fazer um comentário assim muito curtinho sobre o lado psicológico também do conto, que eu fiquei assim também na leitura, essa parte que foi um pouco chocante quando a protagonista ela estava olhando o que os homens e as mulheres estão fazendo ali nos quartos, e eu fiquei pensando, mas isso aí tem a ver com esse crescimento do lado sexual, né? Do que fala Freud, por exemplo, o psicólogo. Então eu fiquei aí pensando, olha que isso aqui a autora faz, ela cria uma personagem que também tem um lado psicológico muito desafiador, muito complicado também, porque ela gosta, assim, por assim dizer, do voyeurismo, não sei se a gente fala assim no português, voyeurismo, mas também, no final do conto, a gente pode ver que tem mecanismos de defesa, mecanismos de ajustamento, nessa criação da fantasia, nessa como essa queda da realidade. Então eu vi que a Mariana ela é psicóloga, o que falou alguma coisa assim, ou se não se entendi bem. E queria fazer esse comentário, como também a autora nos relata esse lado psicológico, como é que a gente pode interpretar isso. Então, obrigado. Vamos lá, Mariana. Muito obrigada, José. Excelente leitura. Bom, primeiro eu gostaria de dizer que eu me graduei em psicologia, mas não cheguei a trabalhar na área, estou totalmente na literatura. E não me autorizo a fazer assim, análise psicológica de personagem, mas acho que tem algumas reflexões assim que a gente pode fazer, né? A partir do que você falou. Uma que eu acho que tem a ver com o que a Tânia falou, que, na verdade, a visão da Duzu tinha até certa infantilidade ali, mesmo que a narradora coloque algum desejo, por exemplo, ela vê como dança o que ela estava vendo, também é um modo de ver dela, né? E talvez o estranhamento venha mais da gente como leitor ao ler essa cena do que da própria personagem, que a relação dela ali parece que é outra. E aí, em relação ao fim do livro, eu até estava comentando com a Tânia antes que essa questão da loucura mesmo, que aparece aí, é algo que aparece também no primeiro romance da autora, no Poncia Vicêncio, que talvez psicologicamente, né, que o entorno todo parece que vai levando a personagem para esse caminho, né, de um delírio, um pouco pela realidade difícil, mas é difícil afirmar coisas assim nesse sentido. Não sei se eu respondo, se a Tânia quer complementar. Não, mas é mais ou menos isso, José. Assim, as coisas que você coloca assim, fazem muito sentido, né? Eu concordo ali com a Mariana, com a relação dessa visão infantil. Eu não sei se é coisa de... Ela é uma menina, né? Se é coisa do voyeurismo, assim, se a gente pode interpretar
uma coisa que lhe dá prazer, a curiosidade juvenil, curiosidade adolescente, e a coisa do corpo mesmo despertando para a sexualidade, né? Tanto que ela vê o homem em cima da mulher, o homem do lado da mulher, o homem dançando sobre a mulher, ela vai fazendo várias interpretações, e é uma coisa que... E a outra coisa é a transgressão adolescente, não entre sem bater, ela no começo faz isso, daqui a pouco ela já vai entrando, que é essa transgressão adolescente. Uhum. E o que eu acho interessante na narrativa da Conceição, porque ela não diz assim, ela não diz assim que a menina sentiu asco, sentiu repugnância. Ela levanta a hipótese do prazer, tanto que a Duzu se tornou a profissão da Duzu. Foi a profissão que ela escolheu, quer dizer, não tinha outra, mas ela escolheu essa profissão, né? E engravidando, tendo filho e continuando na profissão, aí sim, né, que vem a loucura, porque vai perdendo os homens, porque o corpo já não é mais desejo, não é mais desejado, e vai perdendo os filhos e vai perdendo os netos, e só lhe resta o delírio e o sonho do carnaval, né? Obrigada, José. Dá para você escrever um texto bem bonito sobre essa tua leitura. Obrigado pela resposta. Tá bom, obrigada. Então, tá. Eu estava preocupada, eu tenho tantos anos de magistério, mas eu dizia assim, Mariana, vai sobrar tempo, Mariana. No fim, faltou tempo. Não vai nada. E eu acho que se a gente tivesse mais tempo, como a professora falou anteriormente, a gente daria uma bela oficina mesmo, né? Porque são pontos que são questões que atingem todos nós, né? De alguma maneira. E aí, sobre isso, Tânia, só fazer um breve comentário sobre o que vocês acabaram comentando ao longo dessa grande aula, né? Foi muito bom estar aqui, e bonito ver tanta gente também juntas, né? Tantas pessoas juntas. Nossa, eu fiquei impressionada com tanto. Ainda tenho ali 42 pessoas. Mas só fazer uma ponte com o que você tinha comentado no início da sua exposição, do seu grande comentário, sobre esse outro significado de Olhos d'Água, né? Eu acho que era uma questão que eu não tinha, não me ative até então. Depois de ler muitos textos, né, da Conceição Evaristo e ter lido, relido Olhos d'Água, nunca tinha pensado sobre esse outro olhar em relação aos olhos d'água como fonte, né, como nascente. Como uma nascente de rio, né? E aí foi muito curioso, porque relendo esse conto do Zuquerença, eu tinha sublinhado justamente um trecho em que parece fazer referência com a questão de água, né? Porque parece que todos os contos vêm essa dimensão da umidade, né? Isso. E aí tem um trecho que ela diz assim: e foi no delírio da avó, na forma alucinada de seus últimos dias, que ela, querência, haveria de sempre umedecer seus sonhos para que eles florescessem e se cumprissem vivos e reais. Então, parece fazer justamente essa ponte com os olhos da água, das nascentes, dessa dimensão da esperança, né? Como você tinha comentado. Não, e umedecer essa coisa das lágrimas, né? Porque tem a ver com a dedicatória que a Conceição fez para mim, né? Porque ela diz: de lágrimas em lágrimas, ela me deu o livro, Olhos d'Água. E pois, Tânia, de lágrimas em lágrimas, podemos construir nossas fortalezas. Sim. Né? As lágrimas, e ela tem um livro lindo que é Em Submissas Lágrimas de Mulher. Também, bem bonito, tem esse título. Aliás, os títulos dela são lindos. São lindos demais. Então... E aí, só sobre a fala da Mariana, eu acho que é um lindo trabalho que tu estás fazendo, né? Uma linda trajetória também. E
junto com a professora Tânia, muito reconhecida na Universidade Federal de Santa Catarina, né, muito respeitada. Tive colegas que foram suas alunas e que sempre falaram muito bem, né, do seu trabalho, então deve ser uma honra estar aí do lado da professora. E aí é algo que, enfim, aí sobre o seu trabalho, Mariana, é algo que toca todos nós, né? Eu lembrei, enquanto você falava, eu lembrei de um projeto que está exposto no Museu de Imigração da UNTREF, Universidade Nacional de 3 de Fevereiro, em Buenos Aires, que justamente reuniu, é um livro, na verdade, que reuniu diferentes pessoas, né, diferentes culturas numa cidade na África do Sul, e eles escreveram uns livros de memórias de receitas. Então, as receitas, elas estão sempre ligadas às questões de afeto. Eu acho que uma das coisas que eu ainda sigo guardando da minha mãe é um livro de receitas, e a minha mãe guarda o livro de receitas da mãe dela, então é algo que ainda nos une, assim, nessa ligação, nesse afeto materno, né? E e também é um grande instrumento, entre aspas, mas de alfabetização de adultos, né? Então, que acaba tendo essa relação com as mulheres periféricas, enfim, acho que tem muitos projetos no Brasil de alfabetização de adultos pela via da receita, da memória, do afeto, enfim, só esse comentário e parabenizar vocês aí por esse trabalho. Tá bom, Natália. Obrigada. Tá. Obrigada e prazer que vocês ficam até dezembro no projeto do leitorado? Até quando vocês ficam Varia fora? muito, né? São leitores que às vezes já estão finalizando, a Adri está finalizando, a Marcela e eu iniciamos faz 1 ano, a Camila também há 1 ano. Então, depende do ano da entrada de cada quanto tempo? 2 anos? De 2 a 4 anos. Ah, tá. Uma vida. É uma vida. É um doutorado, né? É um doutorado. Que bom. Eu tenho uma ex-aluna que está não sei se tem em Moçambique, no Timor-Leste. Timor-Leste, a Érica, né? A Érica. Conhece a Érica? Sim, sim. Eu sou da UFSC também, fui orientanda da professora Mari Elizabeth. Aposentou também. Você foi orientanda da Mari? Uhum. Ah, é? Sim. Natália, você não viajou? Você não tem uma viagem na tua história? Eu fiz 2 viagens de bicicleta. Bicicleta, ela ficou famosa no curso. Eu estava com vergonha de perguntar. Ficou todo mundo meio apavorado. Agora ficou gravado. Porque o nome dela já marca, né? Ainda uma viagem de bicicleta pelo mundo. Todo mundo preocupado com a Natácia. Gente, temos que dissuadir a Natácia dessa viagem de bicicleta. Sim, foi a época da Rosilda, do pessoal. Né? A época da Rosilda, lembra que estava na secretaria? Da Valdete, da Rosilda, era todo mundo apavorada com a Natácia de bicicleta. Então, tá bom, que bom que vocês ficaram até agora, tá? Descansem, aproveitem. E obrigada, Mariana, agora podemos dar uma relaxada. Semana que vem eu tenho 2 bancas. E aí, bastante coisa para a gente fazer. Mariana também escrevendo, né? Então... Bom, a gente que queria agradecer, muito obrigada, Mariana e Tânia, acho que foi lindo. Eu lembro que a Conceição falou em alguma entrevista que ela é mais conhecida nos Estados Unidos e na Europa, né, e que ela ficou muito conhecida por conta da tradução dela do francês. Então, trazer ela assim para esse espaço da América Latina, eu acho que é fenomenal, né? Isso, então, nossa, e ela fica muito feliz, assim, quando a gente fala, né? Agora ela já está famosa. Sim. Né?
Mas ela tem muitos vídeos dela na internet para a gente escutar, e ela é tão bom escutar a Conceição, né? Então, Sim. é isso. Muito obrigada, tá? E deu tudo certo, né? Obrigada, Tudo gente. certo. Fê, acho que encerramos com chave de ouro, né, pessoal? Acho que sim. Acho não, tenho certeza. Obrigada. É. Tá, muito Obrigada. Muito obrigada pelo tempo e Obrigada. dedicação de Pessoal. vocês. Tá, muito obrigada. E essa eu amei, eu nunca tinha falado